Meus queridos, nós queremos convidar todos aqueles que trouxeram as suas Bíblias, que possam abri-la para a primeira carta que Pedro escreve, 1 Pedro. Gostaríamos que você fizesse ou abrisse a Bíblia nesse texto. 1 Pedro, capítulo de número 2, faremos a leitura de 2 versículos apenas. 1 Pedro, capítulo de número 2, leremos o versículo 1 e também o versículo de número 2. Gostaríamos de contar com a sua atenção. O texto diz: portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja, toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Que Deus aplique esse texto em nossos corações, que Deus possa continuar falando com você nessa noite. Acredito que você veio aqui nessa noite, não foi porque não tinha outra coisa para fazer. Você veio aqui nessa noite, acredito que foi trazido pelo Espírito Santo de Deus e trazendo você até aqui, eu acredito que Ele já falou e quer falar também ao seu coração. Nessa noite eu gostaria de falar sobre crescendo espiritualmente saudável. Crescendo espiritualmente saudável. O crescimento humano é uma das grandes preocupações da medicina. Na verdade, o crescimento de um bebê já é algo de preocupação ainda mesmo antes dele nascer. Através dos exames de pré-natal, através de um monte de vacinas e de acompanhamento que a mãe recebe antes mesmo do seu nascimento. Para que a criança ela possa ter um bom desenvolvimento, ela possa crescer de maneira saudável, o aleitamento materno ele é algo fundamental. O aleitamento materno é defendido mundialmente como o principal, se não o único alimento que a criança deve receber até os primeiros 6 meses de idade. Tudo isso para que a criança ela venha a crescer de uma maneira saudável, equilibrada, para que ela não venha ter nenhuma perca no seu crescimento. Nos idos anos de 1990, um caso chamou a atenção a nível nacional e também na tendenciosa revista Veja, de um caso do senhor chamado Amaro João da Silva, um pernambucano de 49 anos de idade, que tinha uma altura de apenas 1,36 m. E aquela situação daquele homem foi ocasionada pela fome, a desnutrição passada pelo mesmo durante a sua infância e durante a sua adolescência. É tanto que aquele senhor recebeu a alcunha de homem gabiru. Então, quando se falava sobre o Nordeste, de alguém que passava fome, de alguém que teve deficiência na sua vida, dizia logo que era o homem gabiru. Aquela pessoa raquítica, magra, atrofiada, aquela pessoa pequena, que não se desenvolveu, que não cresceu o que deveria ter crescido. Na vida espiritual não é diferente. Para que os servos de Deus, aqueles que nasceram de novo, a Bíblia diz que aqueles que entregam a sua vida ao Senhor, aqueles que se convertem,
aqueles que passam a ser seguidores de Jesus Cristo, a Bíblia diz que eles nasceram de novo. Se nasceram de novo, eles são crianças espirituais. E para que a gente cresça espiritualmente falando, de maneira saudável, nós também precisamos obedecer aos mesmos requisitos que uma criança também ela deve ter para que a mesma ela cresça de maneira saudável e que venha a ter, na verdade, um perfeito crescimento. Não seria correto e não é correto uma pessoa que é servo de Deus, é temente a Deus, é uma nova criatura e que ela não cresça, e que ela se torne raquítica, anêmica, magra, ela seja uma pessoa atrofiada espiritualmente falando. O texto que nós acabamos de ler faz parte de uma carta, na verdade faz parte de uma das cartas escritas pelo apóstolo Pedro, a carta de 1 Pedro. Como o nome já diz, foi escrita pelo apóstolo Pedro. Possivelmente ele estava em Roma, por volta aí do ano, entre o ano 63 a 65, por aí. Alguns estudiosos chegam a dizer que ele foi martirizado em 64 por Nero. Na verdade, foi nesse período que Pedro ele escreve as suas duas cartas. A carta que Pedro escreve, ela tinha um destino. Ela foi escrita para várias comunidades de cristãos que se localizavam na Ásia Menor, que hoje nós conhecemos pela Turquia. Então, naquela região ali do Oriente, foi para lá que Pedro ele escreve aquela carta, com a intenção de exortar, consolar, animar aquelas comunidades que estavam passando por profundas perseguições. Eram crentes novos na fé e que estavam passando por duras perseguições. Estavam sofrendo, estavam sendo presos, estavam sendo mortos. Então, na verdade, aqueles irmãos, eles recebem essa carta de Pedro para trazer um alento, para trazer um ânimo, para trazer fortalecimento para aqueles irmãos que estavam sofrendo. E é interessante que o sofrimento parece que já é algo que identifica um cristão. Ora, a gente sofre, que é o caso deles, por ser fiéis a Deus, por depender de Deus, por obedecer à palavra de Deus, ou então sofreremos por desobedecer a Deus. Então, se obedecermos a Deus, sofreremos, que é muito melhor sofrer por obedecer a Deus do que sofrer por desobedecer a Deus. E tem muita gente hoje sofrendo, sendo penalizado, porque vive uma vida desregrada, desobediente às ordens do Pai. E quando Pedro escreve essa carta, foi justamente com esse objetivo, de fortalecer aqueles irmãos, de orientar aqueles irmãos, de consolar aqueles irmãos no momento de luta. É tanto que se você folhear o capítulo 1 de 1 João, você vai encontrar Pedro, ele trazendo o alento para aqueles irmãos, dizendo que eles poderiam viver uma viva esperança, porque eles foram alcançados por Deus, transformados por Deus, que a vida deles estava nas mãos de Deus, e que um dia eles estariam com Deus no céu, estariam livres de todo sofrimento, de que aquele sofrimento um dia iria acabar. Então, o capítulo 1, Pedro vai trazer esse ensinamento para os irmãos, dizendo que eles passariam por prova, estavam passando por duras provas, e possivelmente uma grande perseguição do Império Romano estava por vir, que foi justamente o que aconteceu. Mas Pedro trazia uma orientação, dizendo que aqueles irmãos poderiam continuar firmes e constantes, firmados no Senhor, porque todo aquele sofrimento que eles estavam passando, eles um dia iriam cantar vitória, independente até do sofrimento que eles estavam passando.
mesmo assim também eles eram pessoas vitoriosas. E talvez você que chegou aqui nessa noite, você esteja passando por algum tipo de provação. Alguém já disse que vida boa é dos outros. A gente não tem noção de como as pessoas vivem. Estamos aqui nessa noite bonita, um povo bonito me olhando, cantando, ouvindo a pregação, mas só Deus sabe como você chegou aqui nessa noite. Muitas vezes por trás de um rosto bonito, por trás de uma roupa bonita, por trás até de um sorriso, muitas vezes amarelo, se encontra alguém que está sofrendo, alguém que está passando por uma dificuldade, muitas vezes no casamento, uma dificuldade de saúde, uma dificuldade na família. Muitas vezes o camarada se encontra triste, amargurado, passando por uma grande prova. E eu quero dizer a você nessa noite, assim como Pedro trouxe aquela exortação para os irmãos, eu quero dizer a mesma coisa a vocês. O Deus que cuidou daqueles irmãos é um Deus que também quer cuidar da sua vida. O capítulo 2 de 1 Pedro, o apóstolo, ele vai trazer a importância daqueles irmãos, eles terem um crescimento espiritual saudável. E que é sobre isso que estaremos falando nessa noite. Que aqueles irmãos, eles poderiam ter uma vida relevante, um cristianismo autêntico, se eles acreditassem, colocassem na cabeça que eles eram vitoriosos e que também, se eles crescessem saudável na fé. Se eles crescessem saudáveis na fé. É tanto que Pedro vai chamá-los de bebês espirituais. Que eu vou até falar um pouco sobre isso mais na frente. E nesse momento, eu queria dizer, afirmar que nós precisamos crescer espiritualmente saudável. Nós não podemos viver uma vida de crente, de servos de Deus, de qualquer maneira. Eu preciso ter saúde espiritual, porque existem muitas patologias espirituais que têm atrapalhado um verdadeiro crescimento e uma vida que glorifica ao Senhor. Aí você poderia perguntar, pastor, mas como é que eu poderei ter uma vida? Como é que eu posso crescer espiritualmente de maneira saudável? O texto vai apresentar duas maneiras. Em primeiro lugar, Pedro vai dizer se a igreja quisesse se manter saudável e crescer de uma maneira espiritual, ela deveria entender que um crescimento saudável exige um despojamento. De novo, um crescimento saudável exige um despojamento. O versículo diz, portanto, deixando ou despojando-vos de toda maldade, de todo o engano, fingimento, inveja e toda difamação. Ou seja, ele vai citar o primeiro segredo para que aquela igreja, aquelas comunidades, elas crescessem de maneira saudável, que era despojai-vos. A palavra despojai-vos é uma palavra que tem a sua raiz, a sua origem grega, que significa tirar a roupa que uma pessoa veste, ou seja, é deixar de lado, é livrar-se de alguma coisa que, se referindo a uma roupa que esteja suja e que esteja contaminada. Aquelas comunidades que Pedro escreve a sua carta, elas viviam uma perseguição muito grande e também muitos problemas internos, e Pedro vai dizer que era necessário que aqueles irmãos, eles se despojassem de algumas coisas. Ou seja, eles deixassem de lado, tirassem de sobre eles algumas atitudes, alguns procedimentos que eles tinham, que eles usavam, que eles praticavam no tempo que eles eram do mundo. O que Pedro está dizendo aqui era que aqueles irmãos, eles deveriam evitar certas atitudes que estariam trazendo para eles sofrimento ou então pecado de um modo geral,
que estaria impedindo que eles crescessem de maneira como deveriam crescer. O que ele está dizendo era que aqueles irmãos, eles precisavam tirar de lado, colocar para trás qualquer tipo de coisa que pudesse estar tirando o apetite deles pela palavra, pela comunhão, pela uma vida piedosa, pela uma vida que glorificasse a Deus. Então, quando Pedro ele fala disso, ele vai falar justamente desse despojai-vos, né? Despojai-vos, ou seja, deixe de lado. Não é simplesmente lutar contra isso, mas livrar-se disso. Então, o texto é muito claro, o texto é muito explícito, quando diz que é preciso que o crente, que o servo de Deus, ele tire, ele deixe para trás, ele se desnude de certas práticas e atitudes que são pecaminosas e que impedem as pessoas de crescerem espiritualmente, e essas atitudes, elas geram uma espécie de fastio espiritual. E que olhando para o texto seguinte, nós vamos encontrar esta relação de atitudes que eles precisavam deixar, que eles precisavam tirar, que estavam, na verdade, contaminando as suas vidas. Paulo, ele concordando com Pedro, em Colossenses 3 e 5, ele diz: portanto, eliminai vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, o desejo mau e a avareza, que é a idolatria, E por causa dessas coisas é que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nela também andaste no passado, quando ainda vivias nessas coisas. Mas agora livrai-vos de tudo isso. Aí ele vai dizer, da raiva, do ódio, da maldade, da difamação, palavras indecentes, do falar. É interessante que Paulo ele vai dizer aqui que era preciso se livrar de tudo. Aí Pedro vai dizer a mesma coisa, deixai toda a maldade, deixai todo o engano. Então é um tratamento radical contra certas práticas que impedem um cristão de andar glorificando a Deus e ter uma vida que glorifique ao Senhor. Na verdade, se você observar, assim como a ideia do despojai-vos, que é de tirar uma roupa suja, contaminada de cima do corpo, o que Pedro está dizendo aqui, que é preciso que o cristão, ele deixe de lado algumas práticas, que essas práticas, elas têm o poder de adoecer e de contaminar uma pessoa espiritualmente. Ou seja, para que possamos ter uma vida ou um crescimento espiritual saudável, é preciso, exige um despojamento. Pelo contrário, nós estaremos contraindo doenças espirituais, podendo até chegar à morte, ao desvio, a uma queda diante de Deus. E o texto, Pedro continua agora, ele vai falar um pouco sobre estas atitudes que precisam ser abandonadas, que precisam ser deixadas, para que eles pudessem viver uma vida, ou eles pudessem crescer de uma maneira saudável. E ele começa dizendo, deixando toda a maldade. Em algumas versões, a palavra maldade, ela é substituída pela palavra malícia, que é o impulso interno que deseja o dano de outrem, ou seja, é o desejo interno de desejar ou fazer o mal para alguém. Pode também ser entendida por maldade, uma depravação, uma iniquidade, uma impiedade de vida e de caráter. Imagina só, no meio de uma comunidade ou de várias comunidades daquela, onde tivesse pessoas que a sua vida estava com práticas de maldade. As pessoas desejavam o mal das outras. As pessoas parece que se deleitavam
em ver as outras passando por mal, ou então proporcionando o mal das pessoas. E é interessante que a Bíblia nos exorta que a gente se comporte diferente, que a gente não deve ser malicioso, não deve ser maldoso, porque no caso aqui desse texto, se eles fossem maldosos com as pessoas, e aqui eu presumo que eles eram tentados também a serem maldosos com seus perseguidores, era como se eles estivessem experimentando um veneno que eles estavam dando também para as pessoas. Pague o mal com o bem. Fulano de tal fez o mal para mim. Eu estou aguardando uma oportunidade para me passar na mesma moeda. Eu estou esperando a oportunidade para passar na cara dele. Eu estou esperando para pagar a ele, porque eu guardo. Eu conversei com uma pessoa, disse que ia esperar 20 anos, mas um dia ia ter aquela pessoa na palma da mão dele para ela pagar o mal que ela haveria feito ao mesmo. E a Bíblia, ela nos ensina, nos exorta a gente a se comportar diferente. Pedro estava dizendo, olha, vocês não sejam maldosos, maliciosos, vocês deixem isso de lado, se desnudem disso, mas ame aqueles que lhe perseguem. Ore por aqueles que querem ver vocês pelas costas. E a gente vive numa vida que a gente não agrada a todo mundo. Aí se você sai por aí amaldiçoando, brigando, ou então vá sair fazendo o mal com aquelas pessoas que não gostam de você, você vai se equiparar, você vai ser igualzinho a essas pessoas, porque você está retribuindo o mal com o mal. E o texto continua, deixando toda a maldade, todo o engano. A palavra engano é a mesma coisa de dolo, astúcia, artimanha e fraude. Significa literalmente fisgar como uma isca. Fisgar como uma isca. É a palavra que fala de um mentir para despistar e manipular. O engano é irmão gêmeo da hipocrisia. E Pedro vai dizer assim, vocês não podem, vocês deixem todo o engano, não deixem só uma parte não, mas deixem todo o engano. Parem de vocês querer enganar os outros, a vocês se comportar como se fosse uma isca, que camufla o anzol e o peixe pensa que é comida e não é apenas um engodo, é apenas um fingimento, é apenas um engano. Um exemplo de engano nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos 13 e versículo 8. Foi um caso onde Paulo ele entra em confronto com um mago chamado Elimas, que foi desmascarado por Paulo quando ele estava em Chipre. E no versículo 13, Atos 13 e 8, diz assim, mas Elimas o mago, pois assim se traduz o seu nome, opunha-se a eles, esses eles aqui significam os apóstolos, e procurando desviar o procônsul da fé. Todavia, Saulo chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo o engano, e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Como é terrível é você lidar com uma pessoa enganosa, uma pessoa que camufla, uma pessoa que quer apenas fisgar, uma pessoa que não expressa na verdade a sua sinceridade. E o texto continua, ele diz, deixando também todo fingimento ou hipocrisia, que é a mesma palavra. Que a hipocrisia está ligada à malícia e ao engano. Ou seja, uma pessoa que desenvolve a malícia,
ela pratica o engano e deseja escondê-lo. É agir com dissimulação. É agir com dissimulação. É fingir ser outra coisa com o fim de ajudar ou melhorar a sua reputação pessoal, ou para conseguir um benefício. É fingir ser o que não é. O que Pedro estava dizendo era que aqueles irmãos, eles deixassem de ser atores, eles deixassem de fingir aquilo que de fato eles nunca foram. É a ideia de fugir da hipocrisia, despir da hipocrisia. Mateus, quando escreve no capítulo 15, em versículo 7, ele diz: hipócritas, no caso citando o Senhor, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este foi um pecado gravíssimo, e é um pecado gravíssimo no meio do povo de Deus. A hipocrisia, ela impede um cristão dele crescer. Por isso mesmo, é um pecado que contamina a todos, ou aqueles que estão à sua volta. A hipocrisia se revela em dois sentidos. Quando a pessoa tenta forjar uma imagem de si mesma, que não existe de fato, ou tenta expressar uma imagem de alguém sem realmente você acreditar que a pessoa é aquilo que você pensa. Deixa eu dizer de uma maneira mais clara. Existe um tipo de hipocrisia que a pessoa tenta passar uma ideia dela que de fato ela não é. É você conversar com alguém, você, pai, falando tal, conversa umas coisas, mas eu sei que aquilo ali não é dele não. Ele expressa um certo caráter, ele expressa uma certa bondade, e ele está longe de viver aquilo. Ali é apenas um fingimento. Ali é apenas um fingimento dele. Ele diz que é rico sem ser, ele diz que é assim sem ser, ele diz ou defende uma certa posição que não defende. Então é alguém que quer passar uma imagem para os outros daquilo que ele não é. E tem também a hipocrisia, quando você chega para alguém, quando você chega com fingimento para alguém, quando você, na verdade, você fala com a pessoa, você elogia uma pessoa, você se comporta diante de uma pessoa, quando, na verdade, não é nada daquilo que você pensa dela. Isso é um tipo característico de alguém que é marcado pelo fingimento. É você conversar com alguém e ele vai tecer a você um elogio. Mas quando quando está fora ou quando está longe de você, ele diz completamente diferente. E o texto continua. Pedro dizendo daquilo que eles deveriam livrar-se. Dizendo também que eles deveriam se livrar da inveja. Inveja se traduz por ciúme. Um desejo maligno de ter aquilo que o outro tem. É afligir-se por todo o bem ou bem-estar de uma outra pessoa, de suas habilidades, prosperidade, fama ou esforço bem-sucedidos. O que Pedro estava dizendo era que aqueles irmãos, eles deixassem de serem invejosos. Quando Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 3:3, ele diz: porque ainda sois carnais, visto que há inveja, discórdia entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Você sabia que há pessoas que vivem doentes porque não têm aquilo que os outros têm? Pessoas que vivem amarguradas da vida, triste, cabisbaixa, depressiva algumas vezes, porque não tem o emprego que o outro tem, porque não passou no concurso que o outro passou, porque não tem o corpo que o outro tem. E imagine só um sentimento diabólico desse dentro de uma comunidade. As pessoas brigando por posições.
Eu não gosto de fulano de tal porque eu não tenho as amizades que ele tem. É o mal de você desejar aquilo que é do outro. Não é desejar somente o dinheiro, mas é desejar a própria pessoa, a sua posição, as suas amizades, desejar as suas habilidades. E vocês que trabalham, independente do local que vocês trabalham, vocês sempre vão observar gente enciumada, gente invejosa no seu local de trabalho. Gente que em nome da inveja fica tecendo comentário, fuxico. E ele continua ainda no versículo 1, dizendo que também ele se livrasse de toda difamação. Em algumas versões, chama de murmuração ou ainda maledicência. O que é isso? São conversas que brotam de um coração maldoso, que visa inflamar alguém. É alguém que, na verdade, usa da sua boca para inflamar alguém, para manchar, macular a reputação de alguém. E aqui, com certeza, nunca aconteceu com vocês. A ideia de falar mal de alguém. E o pior de tudo é que essas pessoas, além de falar mal de alguém, elas aproveitam para falar na ausência das pessoas, e que ainda é pior. Porque ela não possibilita a pessoa de se defender. E aqui vai um conselho do pastor. Se um dia você tiver de falar mal de alguém, fala na cara dele. Você fala na cara dele, porque aí a pessoa, ela vai ter toda a capacidade e oportunidade de se defender. Falar por trás é covardia. Falar por trás é maledicência. Falar por trás é ser frouxo. Falar por trás é ser maligno, é ser mau. Porque você está difamando a vida de alguém. Você pode destruir a reputação de alguém e romper relacionamentos. E se você quiser acabar com a fama de qualquer maledicente, quando ele for contar alguma coisa a você, você manda ele contar para outra pessoa. Ou então você diga para ele: o que você está me contando de fulano de tal? Você gostaria que alguém contasse de você? Imagine pessoas que falam mal uns dos outros, até na igreja. Filhos de Deus. Pessoas que fazem parte da mesma família. Se já é errado a gente falar mal dos outros lá fora, imagine um irmão. Segunda Coríntios 12, 20. Porque, isso aqui é Paulo dizendo: porque eu temo que, quando eu chegar, não vos encontre do modo como quero vos encontrar. E que eu não seja encontrado por vós do modo que quereis me encontrar. Eu temo que, de algum modo, haja, ele diz que temia, que haja brigas, inveja, ódio, ambição egoísta, calúnias, falatórios, arrogância e desordem. É interessante que desses pecados que Pedro diz que é para a igreja ela se livrar, é interessante que da malícia nasce o engano, do engano nasce o fingimento, do fingimento nasce a inveja e da inveja nasce a maledicência. Pedro estava dizendo para aqueles irmãos que eles deveriam fugir de tudo isso, se despir de tudo isso, porque senão isso impediria aquela igreja de crescer espiritualmente saudável. Um crescimento espiritual, ele requer um despojamento. É a primeira parte do sermão, e a gente encerra já. A segunda parte, ou segundo conselho que Pedro ele vai dar para aquela igreja, para aquelas comunidades, você vai encontrar no versículo 2. Ele vai dizer assim: desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Então, um crescimento espiritual saudável requer um despojamento
em primeiro lugar. E, em segundo lugar, um crescimento espiritual saudável requer uma alimentação saudável. Requer uma alimentação saudável. O texto que nós acabamos de ler diz isso. Sobre esse texto, nós queremos falar aqui pelo menos algumas verdades. Primeiro, todo cristão recém-nascido, ou cristão de um modo geral, ele precisa ser alimentado de comida saudável e regular. É o que o texto está dizendo. Sentir fome e sede é sinal de uma pessoa saudável. Quando, ou caso contrário, quando uma pessoa ela não sente fome, ela não sente sede, ela está com fastio. Ela está com fastio. E se ela está com fastio, ela vai se tornar uma pessoa anêmica, uma pessoa magra, uma pessoa fraca, debilitada, um verdadeiro gabiru espiritual, que aí eu acho que eu bati na trave. E essas pessoas, ou elas estão com fastio, porque não estão comendo, ou então elas estão comendo uma comida ruim, uma comida que inibe o apetite. É o que Pedro está dizendo aqui. A ideia de se alimentar, tem de se alimentar. Em 1 Coríntios 3:1, Paulo diz: irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis. Pela falta de uma alimentação equilibrada, por falta de uma alimentação balanciosa, a criança uma ração balanceada. A criança, ela vai crescer de maneira raquítica, deficiente, magricela. Da mesma forma, acontece com a vida espiritual de um cristão. Se a gente não se alimentar da palavra de Deus, se a gente não se alimentar da palavra do Senhor, se não orar, se não ter comunhão uns com os outros, se não tiver uma vida piedosa, a pessoa ela não cresce. A pessoa vai ser um raquítico espiritual. Uma outra verdade que falamos desse texto é que a palavra de Deus, ela é um genuíno leite espiritual. O texto diz: desejai o genuíno, o puro leite espiritual. Nessa minha versão já fala que é o puro leite espiritual. A palavra genuíno, ela é o contrário da palavra engano. A palavra engano significa dolos. A palavra genuíno é adolos, ou seja, aquilo que é puro, aquilo que não é adulterado. E leite representa ou é representado como símbolo do puro alimento espiritual. Assim como o leite materno, ele é um alimento fundamental para um bebê até os 6 meses de vida, contendo todas as proteínas, açúcar, gordura, vitamina, água, tudo aquilo que o bebê precisa para crescer forte e saudável. A palavra de Deus, ela traduz e promove tudo isso para a vida de um cristão. Assim como existe leite adulterado, que cortam, que talham, como a gente chama, que ficam coalhados, que coagulam. Assim existe muito ensinamento bíblico, muita pregação sendo adulterada. Durante esses 2 dias que nós tivemos as conferências aqui na igreja, foi muito batido nisso. A ideia de pregarmos a sã doutrina, a ideia de pregarmos a Bíblia. Vamos deixar de achismo, vamos deixar de ouvir qualquer pessoa, só porque faz barulho, só porque do altar começa a inventar profetada para as pessoas, e que muitas vezes não é nem de Deus, ou quase não são de Deus, quase sempre não são de Deus.
A palavra de Deus, ela nutre muito mais do que o leite. Porque uma criança, quando passa 6 meses se alimentando de leite, após esse período, ela começa a comer outras comidinhas para suprir aquilo que o leite materno, dali para frente, não consegue suprir. A palavra de Deus, ela é suficiente para o velho, para o novo, para todas as idades, para todos aqueles na igreja. E 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Não basta ter leite, mas é preciso que esse leite seja imune de qualquer tipo de impureza, e da mesma forma que a palavra de Deus precisa ser pregada sem heresias e sem achismo e distorções. Encaminhando para o final, o alimento da palavra de Deus precisa ser comido. Ele vai dizer: desejai o puro leite espiritual, como bebê recém-nascido, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. A palavra de Deus, ela não deve ser somente lida, mas obedecida, comida, melhor dizendo, né? Muitas pessoas não crescem na fé, porque as suas vidas não são pautadas na palavra de Deus, não se alimentam da palavra de Deus. E por último, o alimento da palavra de Deus gera experiência. A partir do momento que o texto vai dizer, diz que a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. É a ideia que a palavra de Deus, a experiência de ler a palavra de Deus, ela gerará também experiência com Deus. Você vai desfrutar da palavra de Deus, do amor de Deus, da companhia de Deus, da graça de Deus, do consolo de Deus, do conforto de Deus. Quando você faz isso, você começa a ter experiências fantásticas com o Senhor. Você começa a perdoar, a amar. Você começa a viver uma vida que Deus quer que você viva. Hebreus 5:14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos que, pela prática, têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Quem desfruta da palavra de Deus começará a desfrutar de uma vida dirigida por Deus e automaticamente deixa de lado as práticas do velho homem e passa a ser bondoso, sincero, verdadeiro, amoroso e pacífico. Concluindo, todo cristão precisa crescer espiritualmente. É um projeto de Deus. Quando crescemos em Deus, passaremos a sermos aperfeiçoados para sermos iguais ao Senhor. E para isso precisamos nos despojarmos do velho homem e termos também uma alimentação saudável. Eu queria desafiar você, a você buscar em Deus, a orar ao Senhor. Meu Deus, assim como Pedro exortou aqueles irmãos a viverem uma vida santa, a crescerem espiritualmente, Senhor, me ajude para que eu possa crescer espiritualmente saudável, para que eu possa ser um marido melhor, para que eu possa ser um esposo melhor, para que eu possa ser um filho melhor, um amigo melhor, um irmão melhor, que eu possa ser um companheiro melhor. E tudo isso venha redundar na glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Meus queridos,